Vamos abordar o contexto audiovisual, a análise do ano 2010, os 10 mais vistos, a recepção transmediática, que foi uma experiência. Pela primeira vez o Auditel fez um estudo de recepção e incluiu no anuário. Iremos falar sobre o mais destacado do ano e o tema do ano, a questão da qualidade. Muito sumariamente, contexto audiovisual. Para quem não nos conhece, temos 4 canais de sinal aberto, sendo 3 generalistas, a RTP1, que é público, a SIC e a TVI, que são privados, e a RTP2, que é um canal de nicho e que raramente entra para esta contagem. Às vezes tem ficção nacional, como por exemplo o Diário de Sofia, mas pelo menos não tem um peso tão grande como os canais generalistas. O destaque à volta da TVT, que a professora Isabel Ferran já hoje de manhã falou, que dominou o ano 2010, a questão da preocupação das estações de televisão em produzirem conteúdos para tablets e para smartphones, para além da dinamização dos seus sites, o maior consumo dos sites dos canais televisivos, nota-se de acessos de casa, um maior consumo, algo que não se verificava em anos anteriores. A questão da RTP1, serviço público, ter obtido lucro positivo, que já não acontecia em largos anos, e o facto de haver um maior investimento das 3 estações nas antenas internacionais, fruto de um desinvestimento da BBC nos países hispânicos. A nível de análise do ano, rapidamente, a evolução de share, 2009, 2010, 2011 apenas completa dados de janeiro a julho, mas isto é só para verificarmos uma tendência. Temos a RTP a subir ligeiramente e a descer ligeiramente. A RTP2, enfim, é um canal que não tem como objetivo as audiências, daí também estes números estão marginais. A SIC, que mantém e ligeiramente está a subir, portanto isto são observações de tendência. A TVI, que também desce ligeiramente, e a questão do cabo ou dos canais de subscrição, que já foi aqui falado, ou seja, temos um aumento expressivo, e se fizermos inclusivamente uma análise diária também, como foi feita, vemos que os canais por subscrição acabam muitas vezes por ganhar o share do dia. A nível de títulos, e como a professora Imaculada já disse, estamos a falar em títulos em estreia, portanto tudo o que são repetições não é contabilizado. Nacional temos 31 títulos e Ibero-Americano temos 16. Ibero-Americano, que no nosso caso é, acima de tudo, Brasil. Há só aqui uma referência a um conteúdo argentino, dobrado em português para um target infantil-juvenil, que é o mundo de Pátio. Portanto, vemos aqui os 31 títulos, temos uma oferta, aumentou face a 2009, 3 nacionais e 4 brasileiros, sendo a RTP1 o canal responsável por um aumento em 50%, dado passou de 8 para 12 títulos. Enfim, vamos cá correr. Em termos de capítulos e horas de exibição, a professora Imaculada já fez a diferença entre esta nomenclatura que nós utilizamos, capítulos e episódios, e as faixas horárias. Nós somos o primeiro país a apresentar e vão verificar que a faixa horária varia de país para país. Portanto, o que é considerado o período de manhã, o período de tarde, o horário nobre e a noite. O aumento total da produção de ficção refletiu-se numa diminuição do número de capítulos e episódios e do número de horas de títulos. Isto muitas vezes tem a ver com as estratégias dos canais, ou que acabam por encurtar ou aumentar a duração prevista de um determinado capítulo, ou muitas vezes até está previsto para o alinhamento do dia e tem uma transmissão diária, mas por alguma razão acaba por não ser transmitido. O horário nobre continua a ser o período de maior concentração de ficção nacional, e não só em Portugal, como verificámos com a apresentação da professora Imaculada, seguido pelo período de tarde, com a transmissão de produtos destinados ao público juvenil. E estamos a falar nos produtos nacionais. Os conteúdos brasileiros estão no período de tarde, especialmente na SIC e na RTP, e acabam por estar no período noite. Há uns anos ocupavam o período horário nobre, especialmente as telenovelas da Globo transmitidas pela SIC, mas há 2 anos para cá que a SIC tem apostado em formatos nacionais, na telenovela, em horário nobre, o que faz com que haja um deslizamento dos conteúdos brasileiros que neste momento acabam por ser transmitidos depois das 11h30 da noite. Formatos: telenovela, série, minissérie, sitcom.
A telenovela, sim, continua a ser expressiva, mas neste caso a série foi mais expressiva no ano de 2010, apesar de que esta pulverização vem confirmar uma tendência que já se verifica no último ano, que é também a tendência da diversificação de formatos. Fazemos telenovela, mas também há outros formatos que podemos oferecer. E acaba por ser curioso, estava-me agora a lembrar, relativamente ao slide anterior, à questão do horário nobre. Nós em Portugal nunca sofremos, sofrer não há de ser o verbo, mas nunca nos confrontámos com o problema de que outros países do âmbito Auditel se confrontam, que é a presença de conteúdos norte-americanos em horário nobre. Os conteúdos norte-americanos em Portugal normalmente dão no período de noite ou à tarde no fim de semana. Portanto, o confronto é o português de cá, de além e de cá e de além mar. Portanto, não tem a ver com os conteúdos norte-americanos. A duração média é aquela que é mais expressiva. Normalmente, em anos anteriores, nem tivemos uma duração longa tão expressiva, 19, mas também se deve ao facto das minisséries, que acabam por ter uma duração maior do que propriamente as séries. O Top 10 é organizado pelo rating, do título que tem maior rating para menor rating. Há um aumento do número de produções nacionais face a 2009, não considerando Laços de Sangue uma coprodução, podemos dizer que 100% é ficção completamente nacional. Da casa produtora temos 70% de produções pertencentes à Plural Entertainment, 20% à SB Televisão, e depois temos a República, que figurou, um título que figurou da RTP no Top 10, embora esteja no 10, continua no top, e que foi com uma casa produtora diferente. A nível de canais, 90% dos títulos foram emitidos em canais privados, sendo que 70% estão alocados à TVI. O formato com maior sucesso continua a ser a telenovela, com 7 dos 10 títulos, mas tal como se observou em 2009, relativamente às séries e a outros formatos, nota-se o aparecimento das minisséries que ocupam 3 lugares na listagem. A nível de rating, desceu em relação ao ano anterior. O que é que isto quer dizer? Que a média do Top 10 de 2010 foi 10,67 e o mesmo cálculo com dados de 2009 aponta para um resultado de 12,17, ou seja, nota-se a descida de quase 2 pontos percentuais da audiência média por minuto dos títulos de ficção nacional mais vistos. Sim. Aqui a professora Imaculada está a fazer uma observação que eu acho que nós devemos explicar, que é estes ratings, não é? Eles não correspondem ao ano físico. Portanto, há aqui uma disparidade entre aquilo que é possível medir, porque a nossa análise é o ano, propriamente dito, e depois o rating de toda a obra, que é que pode entrar num outro ano. Ou pode vir de um outro ano. Porque o período qual é aqui? É medido de que? É o ano civil anterior, portanto, 1 de janeiro. 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, vamos supor, Sedução, né? Pode ter começado em novembro e aquele rating ali é novembro e dezembro. Se ele estoura em outro ano, só vai entrar no outro ano. Porque não há outro, porque senão você vai, enfim, essa é uma coisa que a gente pode, mas o critério é da audiência do ano de cada um desses títulos. Como nós não paramos, não há aquela coisa igual os Estados Unidos que param por série, não sei se também na Espanha, né? Essa coisa das férias, nós não lá. Uma novela pode estrear em dezembro. Só vai ter um mês de rating. Para além da análise quantitativa, no Auditel tentamos fazer algo mais qualitativo e vamos observar as temáticas. Fazemos uma divisão em temáticas dominantes e temáticas sociais. Em Portugal observamos 3 núcleos, quer dizer, não é exclusivo de Portugal: relações amorosas, relações familiares e comportamentos desviantes ou condutas desvirtuantes. É quase comum, são quase os ingredientes base, especialmente de telenovelas.
mas são os 3 núcleos que podemos encontrar. A nível de temáticas sociais, de temas sociais, em Portugal nós não temos de uma forma tão vincada como no Brasil, por exemplo, a questão do merchandising social. Portanto, o que nós encontramos é uma pulverização de temáticas e um recurso pouco sistemático, ou a doação de órgãos, ou o vício do jogo, ou a proteção ambiental, ou seja, não há uma conduta enfim, muito sistemática. Recepção transmediática. Este ano, como há pouco disse, foi feita esta experiência. A Fernanda depois poderá, enfim, especificar, uma vez que esteve mais ligada a este trabalho. E qual era o objetivo? Era acompanhar a última semana de transmissão, por exemplo, de uma telenovela e acompanhar nas redes sociais, nos próprios sites, e tentar perceber que interatividade é que havia. Em Portugal, pelo menos, isso é difícil. Laços de Sangue há uma semana que diz últimos episódios, porque a pessoa não sabe se vai acabar naquela semana ou não. Portanto, quando nós achávamos que era a última semana, não era. E, portanto, acabámos por optar. E, enfim, verificámos que há uma orientação lenta para as novas plataformas. Portanto, ainda não há uma relação muito próxima e, acima de tudo, efetiva entre a ficção nacional e as novas plataformas. Os sítios institucionais com ligações às redes sociais. O que é que nós observamos? Nós acabámos então por observar Espírito Indomável, uma semana de dezembro de 2010, que não foi a última. E depois resolvemos escolher outra telenovela, neste caso de outro canal, Laços de Sangue, em fevereiro de 2011. Verificámos uma breve comparação que o sítio institucional de Espírito Indomável tinha aqueles itens, a semana, a história, quem é quem, galeria, wallpaper, banda sonora, e não havia ligação com as redes sociais. Enquanto em Laços de Sangue há ligação com as redes sociais e o próprio sítio, a página de Laços de Sangue é muito mais interativa. Ou seja, proporciona ao espectador e incentiva o espectador a participar ativamente através de uma plataforma que não a televisão. A título de exemplo, embora não possamos bem fazer a comparação, porque aqui temos uma fotografia, um frame do Facebook do Espírito Indomável e temos de Laços de Sangue, que é mais recente. Portanto, mas mesmo assim podemos verificar que, embora Laços de Sangue tenha uma duração maior, mas o que é certo é que todos os dias, todas as semanas cresce o número de pessoas que está ligada ao Facebook e acompanha pelo Facebook Laços de Sangue. O mais destacado do ano. Em primeiro lugar, as produções históricas, nomeadamente pela RTP1, fruto, no nosso caso não foi o bicentenário, mas o centenário da implantação da República, e portanto que levou ao desenvolvimento de conteúdos históricos ambientados na República. As coproduções com Angola, Regresso a Cinza Linda, que embora tenha sido produzido, se não estou em erro, em 2007, teve a sua transmissão em 2010, e Vou Direto, que também foi uma coprodução com Angola e que foi em simulcast, ou seja, teve uma transmissão simultânea em Angola e em Portugal. Outra questão, e acaba por ser muito pertinente, é a emergência do novo padrão de produção, mas um novo padrão também de recepção. E damos como exemplo paradigmático a telenovela Laços de Sangue. Ninguém me pagou pelo dizer. Vou sempre a falar em Laços de Sangue porque acho que é mesmo paradigmático. A nível do lado produtivo, destacamos as rotinas produtivas, a questão da publicidade e da transmediação e depois o perfil do receptor. O que é que isto quer dizer? Bem, para além, só para situar, Laços de Sangue nasce de uma parceria produtiva com a TV Globo. Portanto, não é uma coprodução, é uma relação em que apareceram, por exemplo, duas ideias que não são habituais verificar nas produções nacionais. A questão do coaching do elenco, ou seja, uma preparação das personagens com os atores, a direção de arte, que também é uma figura que não existe normalmente na ficha técnica em Portugal. O facto de ter havido isto da parte da estação emissora da SIC, em dias fixos, em horas fixas, com uma duração fixa, o que permite o cumprimento dos ganchos.
que é deixar o espectador em suspenso, não é? O que é que vai acontecer? Ora, se isto, eu que sou espectadora assídua, sei que às 22h35 no centro e que posso acompanhar, e esta questão dos ganchos é extremamente importante, porque obviamente que prende muito mais o espectador. A nível de publicidade, destacamos a adaptação ao espectador tipo de canal. O espectador tipo da SIC é um espectador mais novo, é um espectador mais ativo, portanto faz zapping por natureza, ao contrário do espectador da TVI, que é mais velho, é mais fiel e, portanto, é capaz de acompanhar as 3 telenovelas seguidas sem mudar de canal. Da TVI e da SIC não acontece. E, portanto, nós em Laços de Sangue não encontramos o break publicitário. A publicidade é feita antes, é feita depois e durante, com, por exemplo, o product placement, ou publicidade encoberta, que neste caso foi com a produção de azeite e com a presença da marca Oliveira da Serra. Temos o merchandising, neste caso os discos, e o facto de alimentar outras indústrias. São capas e capas de revistas, portanto, de revistas da especialidade, em que aparecem as personagens. Estou mesmo a acabar. Transmediação, só vou falar do último, que acho muito curioso. Em Páginas da Vida, na Globo, isso também aconteceu. Luciana Abreu interpreta o personagem de uma modelo e que depois fica paraplégica e tinha um blog. Ora, tanto em Perfeito Coração, que foi a telenovela que deu antes de Laços de Sangue, sim, e em Laços de Sangue, Viver a Vida, não é? Não é Páginas da Vida. É viver a vida. É vida. O blog ficcional, que é muito interessante. Isto é o caso do restaurante. O restaurante L, que existe na trama, que tem um blog e que é alimentado pela gerente do espaço e que inclusivamente as pessoas são incentivadas a enviar receitas que por sua vez o chefe depois cita essas receitas na própria trama. O perfil do receptor, aí que nós dizemos que há aqui uma diferença. Isto é uma análise com o Meu Amor, a telenovela que ganhou o Emmy, de outra estação, TVI, é só a título comparativo, e isto são dados da primeira semana de transmissão das 2 telenovelas. Obviamente feminino acima, mas com uma relação diferente. Região interior, sem dúvida alguma, deste lado. Aqui há uma pulverização, mas havendo logo ali, por exemplo, o litoral norte. A classe, sem dúvida alguma, classe D, e aqui temos uma penetração forte na classe C1 e AB, que é muito interessante. Aquela ideia de que a professora Macuata dizia a telenovela não é para a dona de casa, e aqui está o exemplo. Quer dizer, não quer dizer que não haja donas de casa da classe AB e C1, mas aquele estereótipo que é para as classes mais baixas acaba por ser alterado. E o receptor, a idade, sim, continua nos mais velhos, mas há uma pulverização por todas as faixas etárias, havendo ali, na linha dos 35 a 44 anos, um número bastante expressivo. Outra questão destacada são as temáticas alternativas, com uma herança também dos produtos norte-americanos, o thriller, o policial, os vampiros, e outro destaque também para as nomeações e prémios. Cidade Despida, este ano já em Seul, mas também Moscovo, enfim, entre outros títulos, e obviamente o Emmy, ganho pela telenovela Meu Amor. Portanto, se 2008 o título do capítulo nacional era Consolidação, em 2009 foi Ausência de Crise, em 2010, de facto, Novos Desafios. A ficção portuguesa não padece de crise. O ano passado no Brasil apresentámos os resultados e toda a gente dizia, mas como é que é possível? Vocês continuam a subir, a crise não se sente na ficção? Obviamente que se sente, mas o que é certo é que há um investimento, porque percebe do outro lado do ecrã, as pessoas gostam e, portanto, vale a pena investir. A professora quer falar. A qualidade da ficção em 2010, a questão da diversidade da oferta atendendo ao target, portanto, tentar desmistificar aquela questão da dona de casa. A diversidade também de produtoras, tentar procurar, lá fora temos o exemplo das 2 grandes produtoras, mas existem outras mais pequenas que já começam a ter alguma especificidade, que não existe. Propostas menos transnacionais, portanto mais locais, as questões de temática. Se há uns anos olhávamos, por exemplo, para telenovelas portuguesas em prime time e dizíamos, ok, isto é muito interessante, mas pode-se passar aqui como se pode passar noutro sítio qualquer. Há uma tentativa, inclusivamente, dos sets ou das locações, das filmagens, serem em locais do país, vários locais do país.
queria terminar, mas ele não me deixa. A questão de novos formatos, aquela ideia da aproximação de padrões de qualidade, eu estou a ser tendenciosa, mas há aquela ideia de que a telenovela é um formato com menos qualidade e que a série e a minissérie é um formato com mais qualidade e, portanto, vimos um aumento das séries e das minisséries. A questão da regulação e da autorregulação, isto não só em relação à ficção, mas em relação ao desempenho das estações, o que permite também um aumento da qualidade, onde já não se vê uma competição do tudo ou nada, mas há aqui um gentleman's agreement para que tudo possa fluir, e a ideia, como eu acabei com o mais expressivo de 2010, o reconhecimento entre pares das nomeações e os prémios. Isto quer dizer que a qualidade da ficção nacional portuguesa existe. Obrigada.